Então, bom dia, pessoal. Legal que já está em bastante. Bom dia, professor. Bom, Bom dia. o chat para ir acompanhando vocês também. Como de costume, vamos começar olhando o nosso calendário acadêmico. A gente só vai ficar orientado no que está acontecendo, né, o que pode passar. Então, nós estamos no bloco de desenvolvimento 2, até agora nada demais, né, pessoal? Lembrando que o relatório virtual 1, que vale 1,5, ele vai começar no dia 31. Serão 4 questões dissertativas. Eu ainda não inseri na plataforma, mas para vocês não faz diferença, né? Porque quando eu inserir, vocês só vai liberar para vocês no dia 31, né? Mas eu tenho que anotar aqui para fazer essa inserção também, já que a gente está vendo aqui. Certo. Nosso calendário acadêmico da UBRA também. Versão retificada. Aqui. Nas aulas do sábado do primeiro semestre, nós estamos na aula do dia 22 de maio, né? Aqui. Então, nós temos aula que vem, na outra aula é feriado, para quem quiser já se programar aí, pessoal. Não vai ter aula já na UBRA, até quem faz outras disciplinas desde o dia 3, ó, até o dia 5. Por que que não tem aula? Corpus Christi, recesso ponte e recesso ponte. Tá? Então, só para você já se organizando com isto. Beleza. Voltando, então, ao nosso material aqui, nós vimos o seguinte, nós estamos no bloco de, deixa eu fechar aqui, estamos no bloco dos encontros semanais 2, a aula de hoje é a aula do dia 22, na aula passada tinha um TDE com uma sala de interação, onde eu fiz uma pesquisa. Cara, eu não sei por que isso está acontecendo, mas a minha pergunta, ela fica perdida aqui no meio. Ela deveria... Ah, entendi, porque vocês não responderam o tópico, vocês foram colocando novos, tá? Tranquilo, dá para ser também, pessoal. E criando, mais legal assim de você vir na minha pergunta e dar um responder, né? Que nem aqui fez o Marco, o pessoal que daí a gente encaixa. Mas é só, não é obrigatório, é só uma questão pessoal minha, eu acho melhor deixar assim, mas também não tem problema nenhum, tá? Só que uma coisa que eu quero pedir para vocês também, pessoal, que eu estou vendo aqui para a gente se organizar e ficar mais fácil de eu conseguir responder vocês, é que vocês façam as perguntas gerais, eu estou vendo que vocês estão fazendo nessas salas aqui de interação, e deixa essas salas aqui para aula. Por exemplo, tem uma dúvida lá, professor, não apareceu minha P1, aí você pode vir aqui ó, no bloco introdutório, tem dúvidas gerais, ó. Aí larga aqui e já serve para todo mundo, né? Aí fica mais fácil para a gente se localizar, saber o que é da aula, o que não é, tá, pessoal? Na aula de hoje, então, a gente continua falando sobre a parte do padrão 568, que a gente não conversou na última aula, que é a parte do cabeamento, e a gente vai conversar um pouco sobre o Wi-Fi, tá, pessoal? O Wi-Fi não é uma área que eu tenho conhecimentos e tal, mas eu não domino ela com tanta experiência como eu gostaria, né? Como eu tenho nas outras áreas, tá? Mas eu entendo e vai dar para a gente ver esse conteúdo aí tranquilo, tá? Mas aí também, o que a gente tem aqui, pessoal, na sala de interação de dúvidas, eu fiz mais um TDE para nós, eu acho legal esse sistema de TDE, eu já vou conversar sobre o outro lá, que eu acabei esquecendo de corrigir. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai ver os padrões Wi-Fi e vocês vão ver que existe um chamado Li-Fi. O que seria o Li-Fi? Ele é baseado em luz. Transferência de informação ele é muito mais rápido que o Wi-Fi e ele tem a vantagem, por exemplo, aqui nesse ambiente que eu estou, a luz ela é controlada, o Wi-Fi não. O Wi-Fi ele vai até onde o sinal alcançar e a luz ela vai ficar aqui, né? Então ele tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens, né? Por exemplo, eu quero trabalhar num ambiente mais escuro.
né? E aí eu posso usar o Wi-Fi se ele trabalha com luz para fazer isso. Então, essas informações aí vocês vão pesquisar e tal, e vão vir aqui, ó, eu coloquei algumas coisas para vocês pesquisarem, posso repetir depois também, ler sobre a história, as aplicações, ela não é nova, tá, pessoal? Ela já surgiu, se vocês forem pesquisá-la, ela já surgiu lá na época de Graham Bell, né? Agora não lembro o cara que inventou o telefone, mas ela já surgiu lá atrás. E ele, inclusive, fez alguns testes de transmissão de ondas de áudio nessa época. Olha, ele já tinha feito telefone sem fio também. E se eu não estou enganado, né, pessoal? Porque isso aqui é um TDE, e eu vou ler com vocês, a gente discute na aula que vem. Então, o TDE fica assim, eu vou começar a trabalhar nessas salas de interação, e na última semana, nosso TDE estava aqui. Na pergunta que eu fiz, a galera, todo mundo respondeu certinho, achei legal, né? Então, qual foi a pergunta? Qual categoria de cabo par trançado ideal para redes do tipo gigabit Ethernet, onde as velocidades utilizadas variam na faixa de 1 gigabits por segundo? Galera, essa pergunta ela é bem xarope, né? Por isso que eu já coloquei. Ela está no banco de questões. Então, se vocês tiverem, quem trabalhou e verificou ela aí, caiu, ganhou a questão, letra C, é essa. Mas por que ela é complexa e ela costuma dar confusão e muitas pessoas reclamando, né? Porque notem só, as pessoas, quando estão fazendo, isso tem um estudo que eu não lembro o nome, mas quando tu está fazendo o estudo IAD, tu tem, por costume, digamos assim, identificar as palavras e não ler, né? Então, o que acontece? Você não lê qual categoria, você identificou a palavra ali, então tu faz quase que uma leitura dinâmica, não são todas as pessoas também, né? Mas tu faz quase que uma leitura dinâmica do negócio e acaba passando. Então, notem, o professor, essa pergunta não é minha, né? As minhas perguntas, depois eu posso mostrar umas para vocês, eu faço elas bem maiores, e eu estou ajustando algumas ali no banco de questões também, mas vocês vão ver que ele pergunta qual a categoria do par trançado ideal, e ele não pergunta qual atinge velocidades gigabits, tá? Então, a gente tem que ter cuidado nisso, às vezes acaba sendo um pega-ratão. Então, já teve alunos aí que fizeram no passado, que caiu essa questão, no semestre passado, porque, olha só, é um banco lá, hoje aquele banco deve estar com umas 200 questões, não tenho certeza. E essa aqui eu vou deixar, porque eu combinei com vocês, esse semestre fica, no outro semestre eu já vou, pum, nela, mandar ela vazar. Mas aí o que acontece então, galera? Caiu e o pessoal, mas a 5E atinge. Nunca foi falado que não atinge a 5E. Derrubei aqui um pano verde aqui atrás e funcionou o fundo ainda. Então nunca foi falado que ela não atinge. O que acontece? A ideal para ela é a categoria 6. Então, se tu for pegar e vocês escreveram maravilhosamente bem, eu estava lendo todos ali, pessoal, se vocês forem olhar, a categoria 5, ela atinge, principalmente na E, tá? A 5, os fabricantes, se tu pegar o datasheet do cabo, né, você vai ver que eles colocam na 5E atinge, a 5 não atinge, tá? Então, o que acontece? Por causa da estrutura do cabo, do sistema de tranças que ele tem lá, e aí, se você for querer garantir a funcionalidade, usa a categoria 6. A mesma coisa, a categoria 6 pode atingir redes 10 gigabit? Pode, tá? Que já é o cabo 7 e 8. Pode atingir no 6? Pode. Mas tem que existir uma série de fatores para isso funcionar. Tanto quanto a 5 para atingir 1 gigabit. Primeiro, o cabo tem que ser bem menor que 100 metros. O cabo tem que girar na casa de 50 metros. Tá? Isso é certo. E também, além disso, está nas bibliografias, pessoal, isso está em experiência própria minha, em observação pessoal. 100 metros não funciona, é raro funcionar 1 gigabit na categoria 5E. Tá? Então, a gente pode fazer um teste de throughput, que a gente utiliza para fazer isso aí. Quem é da área aí, pessoal, o pessoal que não é da área não precisa, tá? Mas quem é da área, se quiser fazer um teste, usa o iPerf. Tá? O iPerf é um teste de throughput.
Então, você coloca a carga e manda trafegar no dado. Ó, vou mandar para lá agora 200 GB, e o iPath te mostra isso aí. Então, você vai ver na prática que o que eu estou falando é verdade. O cabo 5, próximos dos 100 metros, ele já não funciona gigabit. Então, quer garantir, é categoria 6, tá? Pronto, ponto, simples assim. Eu achei legal, vocês viram como uma pergunta simples dessa dá uma pesquisa bem xarope de fazer, né, pessoal? Porque tu vai encontrar vários autores dizendo sim, trafega 5, tu vai vendo, olha e tal, e aí tu começa a estudar mais a fundo e isso é revelado dessa forma. Então, legal para quem fez aí, pessoal, gostei, tá, das respostas, vamos, na medida do possível, aí, vamos fazendo isso aí, tá? Deixa eu ver só se não tem mais nada aqui. Meia luz é XX faz. Boa. Voltando para as salas virtuais que nós temos aqui, que são as turmas que o professor trabalha, são estas aqui, este semestre. Ah, aqui tu fez a XXFI, cara. Eu não sei te dizer isso aí, eu nem conheço essa XXFI. Eu achei que estava fazendo uma piada. Agora que eu vi com a pergunta, não faço ideia, cara. Da reunião? Não sei como sair da reunião, pessoal. Vocês estão me vendo de novo? Sim, professor, estamos vendo. Não sei o que aconteceu aqui. Vou ficar aqui. Beleza, então vamos entrar no nosso conteúdo, então, pessoal. Eu vou utilizar essa apresentação aqui que nós temos sobre redes Wi-Fi. E ajustando algumas coisas aqui. Eu perdi o chat, se alguém tinha colocado alguma coisa lá, agora eu perdi, tá, pessoal? Bom, mas enfim, vamos continuar aqui. Então, deixa eu abrir o Jamboard também. Ah, pessoal, esqueci de falar uma coisa bem importante. Lá na nossa sala, eu coloquei um link num quadro, tá? Que é do Jamboard. Eu usei, alguém me indicou aquele whiteboard, pessoal, eu achei legal. Mas aqui eu estava até testando ele, fazendo alguns testes. Eu usei ele numa palestra que eu dei sobre cidades inteligentes também. Só que ele é ruim para compartilhar, ele só aceita por e-mail Microsoft, né? Mas ele é bem legal mesmo, aquilo que vocês falaram lá dele fazer o círculo e tal, né? Por exemplo, vai fazer um triângulo, ó, ele já ajusta. Eu achei bem legal isso aí mesmo. Tá? Mas só que tem esse problema aí de compartilhar, né? Eu abri aqui de novo, que tinha fechado tudo, não sei por quê, pessoal. Link do quadro usado em aula, aqui. Então vamos começar aqui, pessoal, pegando algumas informações que a gente tem, né? Então, as primeiras, né, que a gente costuma já ver aqui entre as pessoas que mais conversam, né, são algumas tecnologias. Por exemplo, a mais falada, acredito, pelo menos aqui na minha região e acredito que não seja diferente para vocês, é a questão da Wi-Fi. Né? Então, ela escreve com W, tracinho, F maiúsculo, Wi-Fi. Só que o que se vem a ser o Wi-Fi? Qual é a diferença de Wi-Fi para wireless? É tudo a mesma coisa? É wireless, wire field. Deixa eu até para mim ver vocês aqui que eu não estou vendo, né?
Sim, Rafael, do quadro tem como salvar, só que tu não acompanha em tempo real. Por exemplo, se tu abrir esse quadro aí agora, tu está acompanhando ele em tempo real, né? O do Jamboard, né? Essa que é a grande vantagem dele. Mas olha só, galera, então o que, que acontece aqui se a gente colocar? Tem Wi-Fi, tem wireless. Além da gente ter essas Wi-Fi e wireless, nós temos outras características que vocês já devem ter ouvido falar também, né? Como a WLAN. E além da WLAN, nós temos um outro padrão chamado, que esse aqui talvez nem todos tenham ouvido falar, que é o WiMAX, né? É uma outra tecnologia. Então, assim, ó, qual é a diferença entre eles aqui que nós temos, né, pessoal? Vamos começar por um padrão mais genérico, né, que é wireless. Ou melhor, até antes aqui, se a gente for olhar assim, vocês já devem ter ouvido falar, e é bom a gente distinguir isso. A gente chega num restaurante, ou numa, sei lá, em qualquer lugar, numa pizzaria, numa universidade, pergunta, você tem a senha do Wi-Fi? Ou tu entra, então, numa loja, né, nas cidades maiores, né, aqui a gente tem aquelas redes grandes, né, aqui temos acesso ao IMAX, Connect, né, ou então a gente vai comprar, olha, um amigo fala, olha, eu estou precisando de um roteador wireless mais potente, o meu está enviando um sinal meio fraco, né. Então, a gente tem essas configurações, ou então, qual é a tua WLAN? Aqui está aparecendo um monte de WLANs. Então, a gente usa muito esses termos, né? Então, por isso, antes de eu entrar num conteúdo propriamente dito, a gente vai começar a falar sobre eles, tá? Então, o primeiro ali que eu escrevi para nós foi o Wi-Fi, mas eu vou começar pelo wireless. Por quê? E é uma rede wireless. A wireless, pessoal, é um genericão, assim, um genérico que nós estamos dominando todos os padrões. Quando a gente fala, a gente está falando em wireless, é rede sem fio, né? Então, nós podemos utilizar, assim, para qualquer dispositivo que não tenha cabo, ou seja, que utilizem ondas eletromagnéticas, né? Se nós formos falar de fibra ótica, a fibra ótica utiliza cabo. E aí, vamos pensar aqui, então, alguns tipos de dispositivos de comunicação que não utilizem cabo, pessoal. Assim, não precisa falar, mas pensa comigo. O mais famoso deles, eu acho que todo mundo tem usado muito aí, principalmente quem usa Spotify, é o Bluetooth, né? Tu vai emparelhar ele lá com uma JBL, uma caixinha do gênero, né? É um Bluetooth, tu conecta nele, tá usando. É uma tecnologia que a gente vai estudar depois aqui também. NFC, infravermelho, infrared, também. O que mais que a gente tem? Wi-Fi, que é uma outra maneira, que então a gente vai ver que o que é o Wi-Fi. O Wi-Fi é um Speed Spectrum, né, que é essa categoria que utiliza. Nós temos outras redes de informação também, né, tipo AM, FM, né, amplitude modulada e frequência modulada, que são redes que a gente só recebe a informação, também é uma rede Wi-Fi. Satélites, né, pessoal, existem redes por satélite, que é uma lentidão do caramba, já foi tecnologia top. Existe também o GPS. O GPS é uma rede Wi-Fi que tu recebe. Existe outros padrões também, que nem o Zigbee, que é para a internet das coisas, o Li-Fi, que nós estávamos olhando, o próprio WiMAX, né? São padrões de rede sem fio que a gente tem. A infravermelho ou infrared, inclusive, a gente vai falar de hoje, né? Ela é bem legal de se trabalhar. Tu compra um dispositivo chamado IRDA, ou IRDA, né? O R aqui é um minúsculo, então ele escreve assim, ele é tipo um pendrive, você coloca na sua máquina e está funcionando. Então, toda a tecnologia Wi-Fi é uma wireless. Perfeito, Josimar. Wireless é tudo que não tem fio. Wi-Fi é uma wireless, né? Mas nem toda wireless é Wi-Fi, né? É exatamente assim que a gente coloca. Então, esses roteadores aqui que nós temos em casa, não sei se vai parecer legal para vocês aí, eles são Wi-Fi. Eles são um tipo de rede Wi-Fi, né? Pois bem, então, feitas as devidas introduções, né? Então, não, a gente não falou dos outros aqui ainda, né? Seguindo no padrão, então, o que é uma WLAN, pessoal? WLAN é uma rede wireless LAN, né? É uma rede local que nós já estudamos, Local Area Network,
e ela, com o W, significa que ela é uma wireless. Normalmente é essas redes que a gente tem em casa, né? Nossa rede comum, ou então numa empresa também, é uma WLAN, ela segue o mesmo preceito da rede cabeada, só que ela é identificada pela WLAN, né? E a área de cobertura aí também, ela fica mais ou menos em torno das estações, tá? Além da WLAN, pessoal, então nós temos o Wi-Fi. O Wi-Fi, então, ele é uma marca que ele é proprietário, tá, pessoal? É uma marca que não é todo dispositivo que poderia utilizar ele. Então, deixa eu até puxar aqui para vocês verem um outro aqui para nós, ó, Wi-Fi, DIF, Wi-Fi, imagens. Aqui, ó. Isso aqui é uma marca proprietária, né, pessoal? Ó, esse símbolo aqui. E essa empresa, que eu não lembro o nome dela aqui agora, a gente pode pesquisar aqui, que criou, é o Wi-Fi Alliance, né, que é uma marca registrada que o pessoal utiliza, enfim. E vocês vão ver também que se tu for ter esse Wi-Fi, ele foi passado nos requisitos, enfim. Esse meu roteador, por exemplo, aqui, ele não está utilizando. Não, ele foi sim, ó, ele tem o símbolo do Wi-Fi, Wi-Fi Certified, ele foi certificado pela Wi-Fi, essa Wi-Fi Alliance, né? Vamos puxar aqui, Alliance, é a empresa que dá a certificação, ó, Wi-Fi Certified. Então, os teus dispositivos, quando você for comprar ele, colocar numa rede local, ele tem que ter esse logo, ó, ele é certificado em rede Wi-Fi, são algumas métricas que a gente não estuda aqui, e, na verdade, a gente não vai estudar nem redes 1 e nem redes 2, para quem continua, tá, pessoal? É só, a gente só vai saber, eu acredito, só vai ter essa informação aqui nessa disciplina, porque tu pode estudar em toda a parametrização do Wi-Fi Certified, né? Se você quiser, mas isso fica mais a cargo da engenharia da computação. Se você quisesse fazer um dispositivo Wi-Fi para ser certificado no Wi-Fi Certified, né? Então, como que funcionaria? A engenharia da computação tem esses preceitos para estudar isso. Tá? Então, ela vem disso, né, pessoal, e ela utiliza um padrão também que nós conhecemos na rede Wi-Fi, que é o da I3E 802.11. É aqui que determina. E aí, nessa 802.11, pessoal, a gente tem as categorias aqui no InfoWester para a gente ver. Até vou colocar esse link para vocês no chat. Tá? Para quem quiser dar aquela lida a mais sobre o negócio, tá? Então, vocês vão ver aqui que ele fala sobre Wi-Fi, funcionamento, ó, tem uma parte bem prática interessante aqui do Wi-Fi da InfoWester, tá? E a gente, bom, podemos até trazer ele em algum momento aqui durante a nossa aula, principalmente quando nós conversarmos sobre esses novos padrões, que atualmente nós estamos no 802.11ax, é o 6, exato. E nós temos o Rafael, é o 6, sim, Rafael. E nós temos, até está aqui, ó, também, ó. E nós temos também o 802.11ac, que é o que está tomando conta do mercado hoje, é o que a gente mais encontra. E o N já está ficando em desuso, né? E essas aqui, pessoal, eram aparelhos bem mais antigos, então, que a gente teria, tá? Beleza, então, opa, seguindo aqui, então, pessoal, o que mais que a gente faltou a gente falar? Ah, sim, faltou a gente conhecer o padrão WiMAX, né? O WiMAX, ele vem, se a gente fosse trazer o Worldwide Interoperability, não sei direito agora a parte, Microwave Access, algo do gênero, assim, posso estar errado, mas no português o que ele significa? Que é um padrão mundial de interoperabilidade. Então, e ele é utilizado para redes do tipo, pessoal, que eu não coloquei aqui para nós, é do tipo, como tem a WLAN, a gente tem a WMAN. Então, são redes, assim, que a gente pode utilizar entre cidades ou então em uma cidade toda. Por exemplo, eu quero fazer um atendimento, meus vendedores a campo, aqui no norte do Rio Grande do Sul, aqui, pegar as cidades aqui que formam 75 quilômetros ao meu redor, porque aqui na minha região, só para especificar para vocês, em um raio de 75 quilômetros eu atingo mais de 10 cidades, as cidades são muito próximas, sabe? Elas não são longas, assim, então, agora tu vai mais para o sul do estado, aí elas já ficam bem mais distantes, né? Mas aqui no norte elas são muito próximas. Então, eu quero fazer esse WiMAX aí nessas regiões, eu consigo fazer a minha rede,
né, para o pessoal conectar nela, navegar, acessar sistemas, enfim, né. Eu posso ir fazendo uma ponta a ponta nela, ela é um padrão muito legal que se tem, mas ela não é o único, né, pessoal? Então, vocês vão ver que já está entrando outros do mercado aí que talvez ela nem entre em uso, assim, né? Até informações que eu tinha dela da última leitura em 2018, ela não estava muito sendo utilizada. Ah, e outra coisa dela, assim, é que eu falei 75 quilômetros, assim, mas é algo em torno de 50 quilômetros, é um bom sinal para ela, tá? Então, para fazer isso. E aí a gente pode estar fornecendo internet, voz sobre IP, né? Tem operadoras hoje, se vocês forem ver a questão de telefonia, tem provedores de internet já vendendo telefone, então eles podem estar usando esse padrão WiMAX ou então contratando situações da galera aí, né? Então a gente vai ver aí esses padrões, né, pessoal, para a gente ver aqui o que a gente está utilizando. Vamos seguir na nossa aula de hoje. Protocolos e operação. Então, todas elas são bem semelhantes, né, pessoal? A gente já abordou algumas delas e, na verdade, elas nunca estiveram tão bem utilizadas quanto hoje. Se a gente for ver aí, tem vários locais utilizando rede Wi-Fi. Se vocês, deixa eu até ver aqui na minha, se eu clicar aqui para mostrar, a hacker é a minha, eu gosto desses nomes, mas aqui, hoje ainda está pouco, não sei porquê, ó. Já apareceu o resto da galera. Se vocês fizerem isso aí para vocês também, vocês vão entender, vocês vão ver que tem várias redes Wi-Fi aí, né, passando. Não é específico meu, então começa a dar poluição de canal e algumas coisas do gênero. Mas vamos entender o que isso pode nos mostrar, tá? Deixa eu só ajustando aqui para poder ver vocês. Josimar, no caso de internet que o pessoal vende via antena, seria um IMAX? Não ainda, Josimar, é que depende, elas usam antena, tá? Mas vamos voltar aqui no Jamboard para mim te mostrar. Pode ser que sim. Normalmente uma antena de WiMAX, ela vai ficar numa torre, assim, daquelas, eu não sei, uma torre metálica, aquela que faz as conexões, assim, ó, e ela vai ficar numa ponta lá enviando para a cidade inteira. Essas antenas direcionais que o pessoal coloca aí, elas já ficam em característica de WAN, tá? Então o pessoal coloca, elas são direcionais, daí aqui é outra tecnologia. Então, ó, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu tenho lá de Carazinha Passo Fundo, né? Eu posso estar mandando, isso aqui já não é, depende do padrão que está usando, não seria um IMAX, né? É um pouco diferente. Então, essas aqui são as direcionais. Na verdade, tem que ver bem o que o provedor está usando. Pode ser que sim, pode ser que não. Beleza. Então, as redes wireless são semelhantes às redes com cabos, porém apresentam algumas diferenças, né? A gente pode fazer elas indoor ou outdoor. Redes com cabos são definidas no padrão 802.3, daí 3E também, e as Wi-Fi ficam no 802.11. Aqui eu botei wireless, né? Mas está incorreto isso aqui no slide, eu vou ter que corrigir depois, porque não é wireless. Olha, até a gente que trabalha com isso acaba confundindo no dia a dia. São as redes Wi-Fi que estão no padrão 802.11, porque as redes, por exemplo, que são wireless, a gente acabou de ver que nós temos a rede wireless WiMAX, e a WiMAX está no padrão 802.16, ela não está no 802.11. Então, esse slide aqui está incorreto. Por favor, quem baixou, faça essa anotação e corrija. As principais diferenças entre as redes wireless e redes cabeadas são a maneira com que os frames, podemos entender os frames nesse momento aqui, que ele é um pouquinho mais complicado de se entender, podemos entender que eles são a informação viajando, né? É o sinal dentro do cabo lá passando. Então, basicamente, em redes com cabo, a gente trabalha no sistema full duplex e redes wireless half duplex, né, para não haver uma colisão de pacotes no mesmo canal. Aliás, nem tem como tu enviar dados no mesmo canal, o canal é derrubado se você estiver utilizando ao mesmo tempo.
Então, o que acontece aqui? Vamos pegar, por exemplo, ó, a gente já estudou esse sistema full duplex e half duplex, e é importante a gente entender isso, pessoal, até para o funcionamento nosso, da nossa Wi-Fi, né? Então, nota o seguinte, no full duplex, como vocês já sabem, eu vou ter aqui uma origem do sinal, e eu vou estar mandando e recebendo na mesma via, aqui no destino. Ó, eu envio, então eu tenho o TX, que é a transmissão de dados, e o RX, que é a recepção de dados, no mesmo canal. Só que quando eu estou trabalhando com Wi-Fi, pessoal, então aqui eu vou ter o meu roteadorzinho, ó, modelo. Quando eu estou trabalhando com Wi-Fi e eu envio esse sinal aqui, eu vou ter uma fonte, por exemplo, a minha fonte que eu acabei aqui, que eu coloquei de origem, e eu vou ter a minha fonte de destino aqui. Então, notem aqui, também, né, pegando os diversos canais, o que acontece? Vamos supor que eu estou usando o canal 6. Só que em redes Wi-Fi, o canal 6, nesse momento, ele está servindo para enviar dados. Se ele está enviando dados e o meu receptor usar o canal no mesmo momento, qualquer um deles, eu derrubo o canal. Eu não posso usar no mesmo. Isso é uma característica física do dispositivo, das redes, das ondas Wi-Fi. Eu não consigo fazer isso. Então, o Wi-Fi não utiliza essa característica. O Wi-Fi, olha que interessante, o Wi-Fi ele vai utilizar o sistema half duplex. E aí, o que acontece? Eu envio, a origem envia o dado, mas o destino tem que enviar depois, né? Não pode ser no mesmo momento, tá? Ou não pode ser no mesmo canal. Então, é isso que ocorre no sistema Half. E tinha o simplex, né? Que o simplex, o que acontece? Um lado só envia, o outro só recebe. No caso, AM, FM, só envia e o teu televisor, teu rádio, ele só recebe essa informação. Então, pessoal, é importante a gente saber isso e também saber que quando o dispositivo mais longe estiver conectado no teu Wi-Fi, porque o Wi-Fi ele não sabe onde você está, ele vai mandar sinal para todo mundo. Então, o mesmo sinal que era para ir para a origem, ele vai chegar que era para ir para o destino, ele vai chegar na origem. E se tem uma terceira pessoa chamada Eva, aqui na história, que eu gosto de usar a Eva de exemplo, ela vai receber o sinal também. O sinal Wi-Fi está indo para todos. Ele não é para uma pessoa, tá? Então, note, quanto mais longe a pessoa estiver do Wi-Fi, pior fica o sinal. Então, vamos supor aqui que eles estão no raio de escuta esses caras aqui, ó, mas ali não está. O roteador, toda a rede vai ficar lenta porque vai ficar esperando esse cara devolver o sinal, tá? Então, esse é um problema das redes que a gente utiliza, que a gente vai conversar daqui a pouco, que é as redes do tipo BSS, é uma rede básica, né, de estrutura básica. Eu estou enviando ali, estou recebendo. Então, essa distância, ela faz muita diferença. Tá? Aqui na Ubra, na nossa cidade, o que acontece? Tinha um problema gigante do Wi-Fi lá no último prédio e afetava toda a unidade. E aí, o que estava acontecendo? A gente tinha que ir lá e colocar mais Wi-Fi naquele prédio, né? Mais aparelhos Wi-Fi. Rafael, mas no caso do Access Point, tem como saber onde a pessoa está? Sim, tem como fazer, digamos assim, uma especulação, Rafael. Pode baixar, tem aplicativos no celular que fazem isso. E, cara, até hoje eu não vi ele não funcionar, ele funcionou correto, tá? Por exemplo, assim, eu estava procurando numa outra rede que os roteadores estavam num teto de gesso e nós precisávamos achar eles para substituir, não era mais a equipe da TI. Então, baixamos um aplicativo, ó, o sinal provavelmente está aqui. E lá ele estava muito próximo do local que ele mostrou. Então, a gente imagina, num ambiente lá de 450 metros quadrados, tu conseguia achar 10 roteadores, né? Funciona. Só que o que acontece também, que a gente tem que levar em consideração, Rafael, é que a rede é móvel, né, o Wi-Fi. Então, eu não posso estar sempre no mesmo. Então, o Wi-Fi, para garantir se está em movimento ou não, ele está mandando aquele sinal em raio. Né? Ele está mandando em raio, não, perdão,
diâmetro, né? Ele está mandando assim, ó, porque ele não sabe exatamente onde você está, ele não manda direcional, né? Porque então tu pode estar circulando no ambiente aqui. Então essa é uma característica do Wi-Fi. Se vocês tiverem isso na casa de vocês, por exemplo, e o sinal é muito fraco lá, vamos dizer lá, tem um quiosque lá no fundo, né? Aquele que quem tiver conectado lá pode estar comprometendo toda a velocidade da rede, tá? Vocês podem fazer o teste, pegar aí com outro teste que é legal de vocês fazer, vocês têm o aplicativo aquele que vocês com certeza já devem estar usando, né? Que é o Speed Test, tem para telefone também. Vou puxar ele para cá. O professor, Oi. esse raio de alcance que você está falando que interfere, mesmo que o cara mais longe está interferindo no Wi-Fi, se o Wi-Fi, o cara estiver conectado no repetidor e o repetidor estiver enviando para o cara que está mais longe, ainda interfere? Ainda interfere. Cara, o repetidor, o que, que acontece? Ah, não, se o repetidor ele estiver dentro do alcance da Wi-Fi, que é este aqui, ó, né? Ó, digamos que esse é aqui que eu fiz essa rede celular aqui é o alcance. Então, o que, que acontece? Teu access point está aqui e teu alcance está aqui. E tu precisa conectar pessoas aqui. Se você colocar um roteador aqui, o que, que acontece? Um repetidor, ele vai fazer até chegar lá para você. Aí não tem problema. Mas note que ele vai pegar, quanto mais próximo o roteador tiver do repetidor, porque o repetidor ele só amplifica o sinal. Se ele pegar coisa ruim, ele vai amplificar ruim. Entende? E tem um ruído que chama-se aqui, que é o noise floor. Ruído noise floor. É o mínimo que pode ter. Então, se tu pegar esse ruído aqui, ele vai amplificar o ruído também. Eu, particularmente, não gosto de usar repetidor, então eu prefiro fazer, porque tu está usando uma rede BSS, então eu prefiro fazer uma rede ESS, que é uma rede com roaming, que a gente vai estudar mais adiante. Aí tu coloca outro roteador aqui e faz uma intersecção entre elas, né? Mas a gente vai ver isso na aula de hoje, ainda andando um pouquinho mais adiante daqui a pouco. Então, pessoal, pois não, pode ir falando, pessoal, fica à vontade aí, tá? Porque estamos bem com tempo de conteúdo aí, tá? A turma de vocês evolui legal aí. Né? Achei que alguém tinha aberto o microfone ali, eu estou acompanhando junto aqui. Bom, voltando ao speed test, pessoal, que está aqui, ó, se você faz um teste, pega o teu roteador, onde ele está na casa de vocês aí, pega o teu celular, por esse aplicativo, dá um speed test. Aí ele vai lá, ó, aqui para mim era para dar 200 hoje, ó. A internet está horrível. E eu estou usando tudo giga. Ó, então, o que, que acontece aqui, pessoal? Está dando essa velocidade aqui, beleza. Agora tu sai, vai no outro ambiente, fecha todas as portas e mede para você ver. Você vai ver que reduz bastante a velocidade. Depois mede com as portas abertas. Então, vocês vão ver que a distância e as barreiras físicas, elas realmente influenciam na velocidade. Tá? Tem um aparelho chamado Deco M5 da TP-Link, resolve para quem tem casa grande. Cara, não conheço, vou pesquisar. Vamos, daqui a pouco, quando nós for falar sobre esse aparelho da TP-Link, eu tenho alguns aqui para a gente mostrar, daí vamos dar uma pesquisada. 1.500. Bah, barato. Não, é caro, caro. Então, aqui, pessoal, voltamos à questão, então, do Wi-Fi aí que nós temos, tá? Meio de transmissão é recepção, enfim, a gente já teve uma noção básica aí de como ele funciona. E aí nós caímos aqui agora, então, pessoal, já passamos o full duplex, nos tipos aqui. Aqui um exemplo disto não tem como dois canais de televisão funcionarem em uma mesma frequência, né? Isso funciona porque é rede Wi-Fi também. Algumas tecnologias que nós temos e suas velocidades, então, aqui, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide. Coloquei sim. Nós temos a infrared. Vou voltar para ver vocês. Nós temos a infrared, nós temos a banda estreita, que a banda estreita hoje ela não é mais tão utilizada, pessoal, ela ficava numa caixa de 9K aí, era uma tecnologia do passado, assim, não tem ninguém mais usando. Ela era soluções até para te levar a internet para as pessoas antigamente. Hoje
ninguém usa, no máximo 9K. A Speed Spectrum, que é onde se encontra o Wi-Fi, é essa tecnologia que a gente tem, isso aqui já é bem mais técnico, tá? A PCS banda estreita também já está em desuso, tanto a banda estreita quanto a banda larga também, né? E satélite WiMAX, são algumas que a gente tem aqui, passando adiante. Aqui está um exemplo, um comparativo entre elas que eu acho muito legal. Isso aqui é feito, esse gráfico aqui ele é feito pelo Marco Filippetti, ele escreveu o livro CCNA 4.1. Então, quem quiser pegar, eu não coloquei a referência aqui, devia ter colocado, é Marco Filippetti, o nome do autor que fez esse slide aqui. Esse aqui, né? Então, o que, que acontece aqui, pessoal? Aqui nós temos a questão da velocidade, e aqui embaixo nós temos o tipo da rede. Então, nota aqui, ó, aqui está mais próximo da LAN e do IMAX, né? E também o preço aqui, conforme tu for, aqui eu colocaria, se eu fosse fazer esse gráfico, eu colocaria uma linha aqui, ó, que seria o preço. Olha isso, sumiu a minha linha. Né? Que conforme anda assim é o preço, né? Então, note aqui, nós temos a infrared, que é a tecnologia de infravermelho, né? Deixa eu ver o que o pessoal está colocando aqui, se eu perdi alguma coisa no chat. Ernesto, mas resolve a solução, é muito bom. Eu não tenho, mas vi funcionar. Eu não conheço essa, até vamos ver daqui a pouco. Então, o que acontece? Opa, passei um aqui, ó. Algumas velocidades que a gente tem, ó. O infravermelho, então, pessoal, ele funciona na faixa de no máximo 4 megabits. As Wi-Fi hoje, tá, pessoal, elas estão funcionando aqui algo em torno de 10 megabits. Tá? Não sei a X lá, como que ela está, mas elas estão pegando nessa faixa. Não, está passando chutado, perdão. Está passando chutado. Esse roteador que eu já tenho aqui, por exemplo, ele já funciona de banda de streaming 450, é um bem comumzinho, e ele funciona em transmissão de dados a 300 megabits por segundo, né? Está passando chutado. E nós temos aqui também a questão do IMAX, então, aí, ó, pessoal, que é um que está utilizando, que fica lá em cima. O satélite, ele faria na faixa dos 2 megabits, e essas tecnologias aqui, que são as antigas, ó, daqui para baixo, elas estão em desuso, ninguém mais está utilizando, cara, porque 56K ninguém mais utiliza, né? Então, aí elas caíram, né? Então, são esse tipo aí. Mas elas estão aqui só para a gente conversar, né? E ver. Olha, o infrared, se tu quiser fazer uma comunicação em infravermelho, né? Pode utilizar um dispositivo desses aqui, tipo USB, 4 megabits, baixo custo, tem problemas com distância, que vai atingir no máximo aí 10 metros, né, pessoal? Obstáculos físicos, uma prova disso é se tu pegar o controle remoto da tua TV e você quiser trocar embaixo de um cobertor, você não consegue, né? Tanto é que, ou de um edredom, alguma coisa, e tanto é que você também, pessoal, pode ter problemas de obstáculos com isso, né? Então, é uma rede assim que ela funciona em condições extremamente difíceis, né? Não é difíceis, sensíveis. Condição sensível que ela funciona. Eu tenho um colega meu, que ele é muito inteligente ainda, porque ele é vivo, ele estudou, fez graduação comigo, ele construiu com um desses aqui, né? Ele chegou lá, deixa eu só fixar aqui para a gente ver, ele chegou e pegou um daqueles dispositivos que fazem apontamento de luz, assim, né? Esse laser, e ele construiu uma rede Wi-Fi para ele com infrared. Ele mesmo pegou e fez. Então, existe alguns projetos, se vocês quiserem esses lasers aí para fazer, tem no YouTube, acha de monte, né? Essa é muito cara, porque antes até tinha uns celulares que vinham, mas hoje em dia está cada vez menor. Não, ela não é muito cara, não, cara. Ela é uma tecnologia. Vamos ver aqui no Mercado Livre quanto é que está custando um RDA. O dispositivo chama-se RDA. Mercado Livre. Eu adoro pesquisar no Mercado Livre.
Olha aí, ó, R$ 64, ó. Infravermelho, ó, que tu pode colocar no teu... Cara, só que eu já entendi por que tu quer fazer isso, né? Tu quer chegar num restaurante e controlar a TV deles, é isso? É. Deixa eu botar aqui que eu perdi vocês ali, ó. É mais ou menos nesse sentido. Tu chega, eu me lembro de fazer excursões com os meus alunos, eles chegavam num restaurante, nós ia até Porto Alegre, das 5 horas de viagem daqui, paravam no restaurante, almoçar ou jantar, eu não estou gostando desse canal. Aí ele baixava a codificação da televisão no celular, pegava, apontava e trocava o canal. Ah, o pessoal, e tu tinha esses códigos, né, que tu podia baixar e trocar canal, ar-condicionado, enfim, né. Mas aqui, ó, tem adaptador para celular, eu nem, não tinha visto IRDA para celular, em adaptador para celular, já tinha visto no celular, né? R$ 78. E aí, pessoal, o que mais que a gente tem, então? Na prática, um padrão de comunicação pode ser encontrado em dispositivo pendrive que permite computadores, PC, Mac ou celulares aí, para a gente trocar esse canal. Cara, eu tô dando risada aqui porque eu gostei dessa ideia, tô achando que eu vou comprar um também, cara. Trocar o canal, né, instalando, faz tudo do celular ali. Eu não sabia que tinha o dispositivo no celular. Eu já vi celulares que vinham com ele, né? Até eu vou anotar aqui para não esquecer depois, cara. Eu gosto da aula por causa disso. IRDA. Beleza, aqui então, pessoal, o que mais que a gente tem aqui? A questão do controle remoto, né? Ah, e aqui uma informação técnica, não se preocupe com essa questão de bit, envia um para comunicar, depois um byte, enfim, né? Não vamos entrar em detalhes dele. Aí aqui a gente anda na banda estreita, que a gente já viu lá, então o que seria a condição da banda estreita, pessoal? Não está mais sendo utilizada, baixo custo de energia, atinge áreas cobertas, utiliza equipamentos proprietários, né? E ela tem que ficar acima do noise floor. Noise floor, pessoal, então é aquele sinal, é o chão do sinal, né? É um ruído que tem aqui, ó, quando envia, e a transmissão de dados ela tem que ficar acima, né? E tem tecnologias que eu consigo mandar aqui, assim, ó, com perda, enfim, né? Mas ele fica mais próximo. Essa da banda estreita ela tem que ficar acima. Não tem equipamento nenhum utilizando hoje. A Speed Spectrum, aqui sim, né? Entra toda a nossa Wi-Fi que nós utilizamos. Então, vocês vão ver aqui que ela já andou bastante. Nós temos os padrões 802.11G, 802.11N, o IGIG, enfim, né? Temos vários deles aí. Hoje, pessoal, então, vamos dar uma olhada. Eu acho que agora é interessante a gente trazer para a nossa verificação da InfoEster, aquele que a gente estava vendo antes, né? É um artigo bem atualizado. Eu perdi a data dele aqui, mas ele é bem atualizado, tá? Então, aqui a gente já fez essa introdução, né? E aqui a gente tem os padrões do Wi-Fi, então, que é a tecnologia Spread Spectrum que a gente está utilizando. Então, o que é o Wi-Fi a gente já viu, da Alliance, o funcionamento do Wi-Fi, o SSID, vocês já sabem que é o nome da rede, né? Por exemplo, a minha aqui é Hacker, né? Eu já coloco ela assim, ó, Tinta Lux. Meu Deus, que tá aparecendo, cada dia tem rede nova aqui. E aí, aqui, ó, 802.11, que foi o primeiro padrão a surgir de redes, como que ele funcionava na faixa de 2.4. Aqui está dizendo, ó, como que ele funcionava. O que seria, pessoal, esse Direct Sequence Speed Spectrum, né? E a Frequency Hopping Speed Spectrum. É basicamente assim, a Frequency Hopping, ela não é mais utilizada hoje. Ela pegava e ficava alternando as frequências para evitar perdas, né? Então, toda hora ela alternava a frequência para não dar colisão de canais, tá? E aí, o que acontece depois, pessoal? Eles viram que isso não era muito legal, eles criaram a DSS. O sistema da DSS está no penúltimo slide que nós estamos vendo, que é um entrelaçamento de canais. Opa, aqui. Então, isso aqui é o que usa a característica da DSS. Então, olha que interessante isso. Se você está com roteadores muito próximos, tá? Então, ó, eu tenho um roteador aqui, eu vou fazer uma estrutura que a gente vai ver depois.
E esse roteador, eu tenho outro próximo aqui, ó, que ele está pegando na área de cobertura aqui. E eu preciso colocar ele aqui. Então, ó, ele se entrelaçou. Então, note, se eu colocar os dois no canal, vamos supor aqui 5, e no canal 5, quem está no meio aqui não funciona. Não vai receber nada, a rede cai. Até aqui para o outro lado a galera funciona. Então, não se deve-se cuidar esse entrelaçamento de canais quando tu vai fazer redes do tipo de estrutura simples, né, que é a BSS. Vai colocar dois roteadores na tua casa e às vezes está com problema nisso, então você já vai lá e muda. Não, ó, eu vou colocar canais que não entrelaçam. E os canais melhores para fazer isso é o canal 1 e o canal 11. Por exemplo, nesse caso, olha a distância que estão entre eles, né? Ah, mas eu vou ter mais um roteador. Cara, coloca esse no canal 6. Ah, mas eu vou ter mais um aqui com o canal mais próximo do canal 11 aqui também. Cara, olha, quem é que não está entrelaçando o 11? Ele está passando nessa linha aqui, ó. Quem é que o 11 está pegando? Ele pegou do 9, ele pegou até do canal 8. Então, o 11, ele é interessante funcionar a partir do canal 7 para cá, ó. A partir daqui para cá eu posso interligar ele com o 11. Então eu posso chegar aqui e colocar esse aqui no canal 7. Né? Isso que é um DSS, né? É esse entrelaçamento de canais. Ele foi, pela RFC, primeiro definido em 11, mas se nós pegarmos, tem aparelhos hoje que tem até 16 canais aqui. E outra coisa interessante que nós temos que observar nesses canais, pessoal, é a questão do, quando vai comprar um roteador, não sei se vocês conseguem ver, ele tem que ter o símbolo da Anatel, que ele passou por isso para a Anatel, porque a Anatel que regula isso no país, né? Deixa eu voltar aqui, onde é que nós estávamos? Aqui. E voltar para o InfoWester, aqui que a gente estava vendo. Então, é isso que ele está trazendo aqui para nós. Aí a gente tem o padrão 802.11b, que ele já subiu para uma taxa de velocidade maior aqui, né, e ele utiliza esses mesmos padrões aí que a gente está vendo da ECS, enfim, área de cobertura. Teoricamente, 400 metros em campo aberto, 802.11. 802.11, isso aqui tudo não está mais sendo utilizado, ó. Ele chegava a velocidade máxima de 54 megabits por segundo. Hoje, eu, por exemplo, se eu tivesse um desses aqui, para mim já não dava. A minha internet, ela estava navegando, até dava, ela navegou aqui a 20, mas o up deu 70 ali, que nem vocês viram na medição. Não teria como usar. E esse padrão vinha nas placas de rede também. Então, às vezes, o que acontece? Ainda tem notebooks, pessoal, eles vêm com placa de rede 802.11a ou G. E aí você está lá, e eu já vi várias pessoas assim, está lá brigando, mas não passa de 40 mega. Cara, porque o teu notebook tem uma placa de rede Wi-Fi que não está no padrão correto do teu roteador. Né? Um roteador AC vai comunicar com o dispositivo 11A? Se você permitir o uso dele lá, sim, ele vai comunicar. Tá? 802.11g, então aí a velocidade ela já aumenta um pouquinho aqui, né, pessoal? Mas a questão é que ela fica nos canais de 20 MHz, a principal diferença. A 802N, que foi um padrão aí até 2013, que estava muito sendo utilizado, e com ele surgiu um MIMO, pessoal. O que vem a ser esse tal de MIMO, quando você vai comprar um roteador MIMO? Vamos pegar um da Dell aqui, ó. O que eu tenho em mãos é esse aqui, porque eu sou Dell Experts, né, pessoal, na minha empresa, e aí eu revendo Dell, né, então eu só trago de exemplo porque é o que eu mais domino, e a Dell aqui, por exemplo, ela vende esse da WR 940, mas ele não é um roteador MIMO, então olha aqui, ó, assim como no cabo, deixa eu só voltar aqui para não perder vocês, ó, assim como no cabo, né, pessoal, a gente tinha aquela questão da velocidade de 1 giga e no Cat5 e no Cat6. Esse roteador ele tem uma característica nas redes Wi-Fi também. Tu vai lá e diz, ó, tu pega embaixo dele na etiqueta que está dizendo 450 megabits por segundo. Aí você vai ler a especificação técnica dele, olha aqui quanto é que está, 300 megabits por segundo. E aí tá, mas é 300 ou é 450? Né? Então você, olhando o que está escrito e olhando as especificações técnicas, você vai perceber que ele trafega em condições muito especiais,
É isso que eu fico indignado com a venda disso, a 450. Por exemplo, um streaming de vídeos, onde eu não preciso estar devolvendo o pacote. Né? A aula, essa aula que vocês estão vendo aqui, você consegue atingir velocidades de 450 megabits. Mas num download, por exemplo, eu vou, né, vou baixar um livro, uma apresentação da aula do professor, ou baixar essa aula lá do YouTube, né? E aí eu não consigo, eu vou navegar no máximo a 300 megabits por segundo. Outra coisa que esse roteador tem, ó, estão vendo? A tecnologia MIMO. O que significa ser um MIMO? O MIMO, pessoal, o MIMO, ele é múltiplos input, múltiplos output, ou seja, múltiplas entradas e múltiplas saídas. É quando ele tem mais antenas, né? Então, essa tecnologia eu consigo fazer múltiplas entradas, eu não vou trafegar num canal ou numa comunicação, eu consigo fazer várias. Então, ele acaba atingindo velocidades maiores, tá? Na Dell, se nós seguirmos aqui para baixo, vai ter outros modelos também mais caros, ó. 779, 409. Pessoal, deixa eu voltar aqui e pegar aquele modelo, que esse é um momento para a gente olhar. O TP-Link Deco M5. O Felipe nos orientou aqui, nos deu de dica. Professor, Felipe aqui. Esse aparelho, ele foi instalado na casa do meu irmão, e é um sobrado, então o modem ficou lá na sala, aí no quarto ou lá nos fundos não pegava Wi-Fi ou era muito ruim. Aí ele espalhou esses aparelhos pela casa, que inclusive a internet que ele assinou era de 400 mega. E aí ele falou que até do outro lado da rua pegou os 400 mega. Uhum. Entendeu? Aí, tipo, resolveu o problema dele, que ele antes ficava centralizado na sala, e aí ele distribuiu em partes estratégicas, né? E cobriu, cobriu até onde ele não quis, né? Porque jogar o sinal pro outro lado da rua é complicado. Ele fez um survey da rede. Cara, esses roteadores aqui que eu não conhecia, estou conhecendo agora, tá? Mas pelo que eu estou vendo, eles já são outro nível, eles já são um nível acima, eles são como Unify, como Rucos, que a gente conversou na aula passada, tá? Eles são bons, ele é outro nível de roteador, tá? Ele já aguenta 60 usuários, né? Ele já trafega numa velocidade superior, né? Ele é bom mesmo, tá? Eu nem sabia que a TP-Link, eu já tinha visto da Intelbras, né? Não sabia que a TP-Link tinha feito isso daqui. É bom sim. Exatamente, Douglas, tá certo, é do tipo mesh, exatamente. Tipo mesh. Muito bem. Aí o que acontece? Ele controla tudo pelo. Ele tava fuçando lá, ele nem é de TI, assim, né? Mas ele trabalha com software, enfim, outras coisas. Aí ele estava fuçando no aplicativo, aliás, ele achou um aplicativo no celular e, tipo assim, ele falou que dentro do aplicativo ele controla tudo de forma bem simples. Ele, inclusive, dá para priorizar aparelho e tal. Eu achei bem Uhum. interessante a solução, né? Porque muita gente faz o quê? Compra vários roteadores desse e começa a jogar um cabo para um lado, jogar um cabo para o outro, enfim. Tenta, isso aí descomplicou, digamos assim, a vida dessas pessoas. Perfeito. Felipe, né? Eu perdi você aqui, cara. Desculpa. Isso, exatamente. Perfeito, Felipe. Excelente contribuição, cara. Exatamente isso. E aí, o que acontece aqui, que nem no Wi-Fi, já que tu já deixou picando para nós entrar no próximo conteúdo aqui, tá? O Unify aqui, pessoal, ele faz essas características. Então, esses roteadores desse tipo, ele tem a característica da gente conseguir fazer uma outra estrutura de rede, né? Ele vem com um gerenciador que eu gerencio vários roteadores. Na verdade, deixa eu puxar pelo slide aqui para a gente não passar. Depois eu volto neles aqui. Na estrutura de redes, tá? Aqui. Então, o que acontece? A gente tem esses dois tipos de estrutura de redes. O que o Felipe estava comentando para nós, que você pode usar primeiro ali, que não ficar puxando um monte de cabo, é a Basic, a estrutura básica, BSS. Então, você ia ter lá a internet, né, representada por uma nuvem aqui. Eu vou colocar, não que eu seja colorado, mas só vai dar para escrever Inter, né?
Aí conectei, mas eu sou colorado também. Conectei aqui no roteador, Wi-Fi, e o que acontece? Essa estrutura aqui eu vou dar um nome para ela na minha rede. Vamos colocar um SSID, por exemplo, aqui vamos chamar a rede aqui, rede aula 1. Aula 1. Aí levei isso numa sala de aula. Só passar uma moto aqui, tá? Beleza. Na aula 2, pessoal, eu precisei levar lá para a sala 202. Eu pego, conecto o outro e vou colocar aqui, e aí vai enviar, e esse aqui eu vou chamar o SSID, né, que é a identificação dela, de aula 2. Deixa eu só colocar aqui, porque eu esqueço se vocês chamam no chat ali, né, pessoal? Vou passar aqui. Beleza. Aí eu coloquei a aula 2, tá? E assim vai indo, eu vou colocando... Opa! Volta. E assim vai indo, eu vou colocando uma para cada sala de aula, que é como a Ubra fazia aqui em Carazinho, bem antigamente, né? Aula 3. Aí o que acontece? Uma pessoa com um celular, ele está caminhando aqui, ó, ele está conectado nessa rede, e ele caminhou, veio para cá. Ele tem que chegar aqui, trocar, qual é a senha do Wi-Fi? É a mesma senha, tá, vou trocar. Ele volta para cá, tem que reconectar. Então esse é o grande problema dessa rede, porque ela trabalha com vários SSIDs aqui de controle, a gente não consegue ter um controle único, né? Ela não tem uma comunicação entre ela. Esses roteadores é esse tipo aqui que a gente está conversando na aula de hoje, são os roteadores caseiros. Outra coisa, cada roteador desses aqui, galera, ele aceita no máximo, aí, para configurar bem, 10 clientes, né? Então, esse tipo de estrutura aí, galera, professor, tecnologia wireless com protocolos Z-Wave. Cara, é que daí a gente já está falando em termos de protocolo, né? Daí ele é uma outra configuração, mas já retomamos nela aí, né? Então, o que acontece aqui, pessoal? É um tipo de estrutura. Essas que nós falamos na aula passada, que o Felipe trouxe agora para nós ali, o Deco da M5, ele já trabalha com uma tecnologia ESS. O que acontece com essa tecnologia que nós temos, pessoal? Essa tecnologia ESS, eu vou colocar um roteador na mesma estrutura, eu vou puxar aqui só para ficar mais fácil, ó, roteador 1, roteador 2, roteador 3, só que qual é a vantagem? Ele vai fazer uma única rede para mim, e eu posso chamar essa rede aqui, por exemplo, de Ubra. E essa rede que eu chamei de Ubra, a pessoa andando em qualquer lugar aqui do ambiente que pegue, ela já troca automaticamente, ela já identifica, por exemplo, aqui, ó, eu estou aqui conectado com o celular, estou pegando o sinal desse roteador, mas daí eu andei até aqui assim, ó, fiquei no meio do caminho. Quem é que está com o sinal mais forte? É esse ou é esse? Ah, é esse, então eu vou conectar nesse. E o usuário não tem operação nenhuma, né? É o que o seu celular faz quando está com o telefone falando no carro, ó, claro, outra pessoa dirigindo para você, né? Então, você está lá no carro falando e está andando e trocando de antenas. Então, o que acontece? Nesse caso, você está utilizando uma tecnologia que nós conhecemos por roaming. Roaming. É a tecnologia que você consegue andar ali dentro e passando. Então, esse que o Felipe trouxe para nós aí, galera, eles são o que nós temos de melhor hoje no mercado, né? Então, a gente começa aí, nem eu passei na aula passada para vocês, eu recomendo, no mínimo, hoje, que se utilize os Unifys, né? Se for pegar uma rede mais profissional. Para nossa casa e tal, e eu não conheço, talvez esse TP-Link, acredito em vocês, ele seja muito bom. Eu não gosto muito das marcas TP-Link e Intelbras, mas é uma coisa pessoal minha, tá? Eu não tenho dados para falar para vocês, mas eu noto que eles funcionam não tão, nos meus clientes, pelo menos, né, de uma forma não tão adequada quanto os outros, né? Então, pessoal, deixa eu só voltar aqui antes de eu trocar de assunto, sobre o protocolo Z-Wave, né, foi o primeiro, que o Josemar estava comentando. Josemar, o protocolo Z-Wave, o que ele seria, né? Ele é um protocolo que tu vai trabalhar aí para uma faixa de 1 GHz, mais ou menos, né? E aí, claro, tem que ter os aparelhos que possam fazer isso também, ele muda.
só que é mais uma questão de protocolo, né? Então, o que acontece? É a metodologia de cabeçalho de pacotes, encurtamento. E outra coisa que ele vai trabalhar também, pessoal, é com a tecnologia mesh ali que a gente estava olhando, né? Então, se a gente pegar aqui, vamos pegar um exemplo do mesh aqui, para nós pegar um mais fácil. E, na verdade, o que seria? Eles são registros indexados que a gente acaba tendo, né? Então, e ele também pode fazer assim, uma das tecnologias que ele pode ter, eu posso estar funcionando ele no cabo, né, que o mesh permite nessas tecnologias, ele desconecta, eu posso conectar em outra, né, por Wi-Fi, eu faço uma ponte um do outro mesmo para fazer essa conexão. Mas isso aí tudo depende do protocolo que é utilizado, né, pessoal? Então, se a gente pegar aqui, puxar um que eu não trouxe a tecnologia de mesh para a gente falar aqui, a gente pode ver que é uma forma de conectar vários dispositivos, né? Então, vamos pegar um aqui do bloco. Deixa eu achar um aqui para nós puxar dessa tecnologia. Aqui. Aqui ele tem uma imagem, ó. Aqui, uma nova tecnologia de redes, topologia em malha, né? Onde terminal de vários dispositivos. Então, aqui, quando você instala um repetidor em casa, expande o sinal, você está criando outra rede com velocidade menor do que a origem da conexão, né? E era aquilo que eu estava falando. Parou o cabo, eu posso conectar ele lá no mesh para passar para vocês. A rede continua sendo uma só, né? E aí ele vai passando esses dados aí. Quais são os benefícios? Utiliza a maior velocidade da rede Wi-Fi o tempo todo, né? Mas eu tenho que trabalhar com esse protocolo. O mesh, pessoal, ele também é um protocolo, tá? Que a gente costuma colocar ali. Ele não é só o dispositivo propriamente dito. Ele é um protocolo de comunicação. E ele já fica muito mais próximo, se a gente for olhar aqui, na característica que nós temos, pessoal, é da rede ad hoc. Ele não é uma rede ad hoc, eu estou dizendo que ele fica próximo, tá? Por quê? Vamos entender aqui a questão disso agora. Deixa eu só puxar para vocês verem. Mesh ad hoc. Aonde que fica a questão das redes ad hoc que nós temos aqui, pessoal? Vamos supor que uma rede ad hoc, ela, na verdade, é uma rede ponto a ponto. A gente estudou na aula passada, eu vou pegar um computadorzinho, não sei por que está trocando essa coisa aqui, eu vou pegar um computador aqui, o meu Wi-Fi, e vou conectar com ele direto em outro computador. E aí, pessoal, eu vou ter um terceiro computador na jogada, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma conexão com esse cara aqui. Mas se eu quiser conversar, eu vou colocar A, B e C. Mas se eu quiser conversar com ele aqui, eu vou ter ele aqui também, tá? Então, o que acontece nesse sentido? Deixa eu colocar vocês aqui, senão eu vou perdendo, tá? A internet das coisas, casa inteligente. Isso aí. Ó, conectei eles. Se eu colocar um quarto pessoal aqui, ó, mas colocar o D, por exemplo, eu vou ter que ter uma conexão aqui e uma conexão aqui, para conseguir conversar com todo mundo. Isso é uma rede ad hoc, tá, pessoal? E ela funciona, se nós pegarmos esse ponto aqui, por exemplo, ela funciona bem, segundo testes, inclusive temos TCC sobre isso, para representar a bibliografia, no máximo 5 devices ou dispositivos, tá? Em cada ponto pode ter. A partir disso, começa a comprometer a estrutura da rede, tá? Então, alguém levantou a mão aí, pode falar, pessoal. Professor, Felipe aqui de novo. Seria um exemplo prático disso, seria os nossos celulares, né? Porque a gente já fica no 4G e a gente tem aquela opção de compartilhar a internet por Wi-Fi, digamos assim. E aí, digamos, não, funciona assim, né? Então eu pego o meu 4G e começo a rotear para o meu notebook, por exemplo. Aí vem aquele coleguinha também que quer baixar um torrent, aí ele vai e se conecta também. Tudo através do Wi-Fi do meu celular. Seria um exemplo prático disso? Perfeito, perfeito. Isso é um exemplo prático. Então, nós pegamos esse exemplo, mas o que pode ser, cara, ótimo, é o que a gente mais costuma fazer, né? Ou então eu posso vir configurar no meu notebook, com outro notebook, uma rede ad hoc. Ele tem a opção, você cria um SSID com senha e coloca. Isso é uma rede ad hoc.
Mas existem outros exemplos, né, pessoal, que a gente pode ir pegando, e eu oriento alguns TCCs nesse sentido. Um deles são as redes do tipo VANETs. Tá? E o que são as VANETs? São redes veiculares. Então, é você conseguir, eu até apresentei isso numa palestra essa semana, foi um TCC de um aluno meu, ele pegou dados estatísticos e simulou umas VANETs, deixa eu puxar uma imagem aqui para nós, e daí fica mais fácil. Então, são os carros andando e se comunicando entre si. Por exemplo, eles podem evitar colisão entre eles, eles podem estar... Aqui tem uma imagem legal, ó. São esses carros, e notem que eles são redes ponto a ponto e em movimento, né? É diferente de tu criar uma rede ponto a ponto, é de rock estática. Então, essa VANET é um exemplo de rede ponto a ponto. Isso é um conceito, existem protocolos também, e aí a gente começa a entrar no tempo de protocolo DSRV, OSRV, que são de roteamentos veiculares. Se a gente pegar aqui VANETs, protocolos, porque eu não posso usar um protocolo mesh, por exemplo, para fazer isso. Né? Então, se a gente for olhar esse, eu não lembro o nome deles agora, OLSRV. É isso aqui, então. É um protocolo de roteamento de veículos. Então, tu vê, apesar de eu poder usar a mesma tecnologia, o protocolo, o que seria? É uma linguagem, como que eles vão conversar. Em uma rede de movimento é isso. Existem outros tipos de rede também, o ad hoc, pessoal. Por exemplo, as manets. Quem quiser fazer um TCC sobre isso, que é da área de tecnologia, é legal. Imagina um exército, né? Precisando trocar informação em ambiente hostil, com tanques de guerra, helicópteros, eles podem construir uma rede, em vez de manets, manetes, depende do local, já viu o pessoal falar de tudo que é jeito, eu falo manets, tá? Então, são redes mobile, de mobilidade, redes de mobilidade, endereço e mobilidade. E todas utilizam um protocolo. O mesh também é um protocolo, então ele permite unificar vários roteadores para fazer isso aí também, tá? Estou usando um cabo, caiu, vou conectar um roteador no outro via Wi-Fi. E aí eu aumento toda a rede junta. Né? E aí nós voltamos aqui na questão do Ubiquiti. Então, olha aqui, eu peguei num cliente meu aqui, pessoal, que é aqueles roteadores que eu estava falando para você, semelhante ao que o Felipe comentou conosco aqui. E eu esqueci o nome que o Felipe, foi Deco 5 da TP-Link, né? Eu vou anotar aqui para ver depois o datasheet dele. Então, olha só, esses roteadores da Unify, pessoal, eu vou lá para fazer uma rede do tipo ESS. Isso é importante até para... Por que isso é importante até para quem não é da disciplina CB? Quando não é da disciplina, não, que não é do curso de tecnologia da informação. Quando você for comprar, montar a sua rede, você tem que entender esses conceitos. Olha, eu sei que se eu fizer uma rede BSS, vai dar problema. Se eu tiver uma rede no escritório maior, eu tenho que fazer uma rede do tipo ESS. E aí eu já sei que eu vou trabalhar ali com Deco 5, com Unify, com Rucos, né, que é outra categoria de pegar esses roteadores comuns. Né. Então, aqui, se a gente for ver, esses são os Unifys que a gente viu na aula passada também. Tá? E aqui, pessoal, se eu não fechei, meu Deus, de coisa aberta. Eu perdi o Unify aqui. Tem problema, a gente abre de novo aqui. Launch no browser. Aqui, esse aqui é o controlador do Unify. Então, nessa escola que eu fui aqui, pessoal, não sei se vocês vão conseguir ver direito, eu dou um zoom. Tá? Vocês estão vendo aqui que eu tenho vários roteadores, tenho da educação infantil, eu tenho do Labim, do MindiLab, que é o nome dos setores, na sala dos professores, no térreo. Eu estava aqui com 14 dispositivos conectados, são 14 roteadores. Aí o que acontece quando tu utiliza uma tecnologia dessas aqui? Um pouco o tamanho. Eu posso vir aqui, eu configuro uma única rede, Wireless Network, está aqui, a rede, o nome da minha empresa, Conectus. Mas eu posso usar essa outra estrutura e eu vim aqui colocar uma nova rede. Eu vou chamar essa rede aqui, então, de princípios, que é o nome da nossa disciplina. Princípios. Venho aqui, determino o tipo de senha que eu quero colocar.
me dou um save. Tem que colocar uma senha no mínimo 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Save. Eu criei mais uma rede. Então, quando o pessoal clicar aqui agora, vai aparecer a rede princípios, né? É claro que aqui eu só estou usando de demonstração. E aí, como que eu separo uma rede do outro, né, pessoal? Eu posso criar as VLANs, que são redes virtuais separadas, né? Então, eu posso vir aqui eu estou usando a 1201, eu posso vir aqui na parte avançada e vou colocar aqui, vou usar a VLAN 1414 aqui, para esse caso. Então, note, uma rede que conectar aqui em princípios nunca vai conectar com a rede teste, porque seria assim, como se eu tivesse criado uma rede virtual nova, usado aqueles 14 roteadores e feito outra rede, né? Então, existe aqui, eu tenho, aqui nem eu não lembro mais, foi o Felipe ainda que comentou, né? Eu tenho a capacidade de gerenciar dispositivos, tenho, se eu não lembrar exatamente aqui aonde que vai agora, mas eu consigo dizer até, olha, só vai conectar nessa rede Android, Wi-Fi, iPhone não conecta, né? Eu consigo fazer nesse nível aqui a configuração. Ou então, tu vai ficar conectado a essa rede, vamos voltar lá na rede, ela só vai funcionar em determinado horário. A rede princípios, o pessoal só está aqui trabalhando quando? Enable Home, né, para trocar. O pessoal só está vindo aqui de meio-dia. Então, eu consigo fazer um controle por horário aqui, vamos ver. Bom, se eu não achar aqui agora, pessoal, vocês vão acreditar em mim, que eu não vou ficar procurando, né? Mas eu consigo vir aqui e fazer essa rede só aparecer em determinado horário. Eu consigo criar outros sites aqui, por exemplo, aqui eu estou administrando um setor, então eu posso vir aqui e adicionar outro setor com outros roteadores, né? Chamar o setor de teste. Então, agora eu tenho 2 setores, daí eu tenho que vir aqui e adotar quais vão ser os APs que vão fazer parte do teste, né? Ou então, eu volto lá para o setor padrão, né? E aí eu volto com todo esse pessoal aqui, né? E eu queria muito achar a questão do horário aqui, pessoal. Se alguém lembra aí onde é, eu sei que tem, só vai aparecer em determinado horário. Qual a velocidade que essa rede vai trafegar, tem vários controles. E tu vê, isso é uma rede empresarial, pessoal, é o mínimo que eu recomendo. É claro, se for um escritório lá que você está, vamos supor, de advocacia, lá tem 5 ou 6 advogados, cara, mete uma rede do tipo BSS, tranquilo, né? Mas agora eu já começo a ter uma rede um pouquinho maior, ter setores, ela está um pouquinho distante, aí já faz uma rede ESS, já pode pensar um pouquinho talvez em usar mesh para não ficar passando, tendo perda, ao aproveitar todo o desempenho da rede, né? Enfim, pessoal, nós temos essas questões aqui que você configura no Unify. E todos, possivelmente, Felipe, aquele Deco 5, ele tem um sistema assim que tu gerencia e adota os access points, né? Então, com certeza deve ter também. Então, voltando aqui, pessoal, e aí nós temos, então, redes do tipo outdoor, que nós também já estávamos falando agora. O que é outdoor? Teve, acho que foi o Josimar, não lembro agora, ele fez uma pergunta e eu expliquei, né? Um sinal direcional, né? Que são aquelas redes maiores que os provedores utilizam. Normalmente, essas redes são do tipo outdoor. E nós temos também as redes indoor, que são as antenas, que elas mandam sinal no ambiente fechado, né? Essa escola tem grana, hein? Pode colocar um Unify em cada sala. Cara, essa escola atualmente está com 25 Unifys. Tem várias escolas aqui que estão assim, das particulares, na verdade, tem 4, as 4 estão fazendo. Mas o que aconteceu, cara, foi a pandemia, né? Então, os professores, eles vão para a sala de aula, então eles precisavam estruturar, e eles têm que conectar um notebook num Wi-Fi. E aí, cara, ficou quase o ano passado inteiro todo, o pessoal fazendo rede do tipo BSS, não funcionava e caía. Eu fiz um orçamento para eles, eles acharam caro, daí eles chamavam outro, não deu, tu garante que vai funcionar? Eu falei, se não funcionar, não precisa me pagar. Pronto, tá lá, eu comecei com 14, hoje já estou em 22, né? É porque funciona mesmo, né? E essa experiência toda eu tenho da Ubra ali, porque a gente foi um dos pioneiros na Ubra a expandir essa rede em todas as salas de aula, né? Só que na Ubra não funciona legal ainda, porque é muita gente, cara, é muita gente. Na Ubra ali chegava a ter conectados por noite, chegava quase a 1.300 pessoas
né? Eu nunca vi coisa igual. O pessoal aqui em Carazinho, nós tínhamos 3.000 alunos, 1.300 conectavam. Aí eles iam com um celular, um relógio e um notebook, conectavam na rede. E aí a rede ia pesando, e nós já estávamos com 300 mega lá e a rede pesando. Né? A gente sempre fala que é necessário, é verdade. Tá, pessoal? E a indoor é a rede local. Daí, vamos voltar aqui, tudo isso aqui a gente já falou, as faixas de frequência, então, que a gente tem na Speed Spectrum, já conversamos sobre o que é a capacidade de mudar os canais. Pessoal, a aula de hoje ela ficou bem técnica, tão técnico, mas é que para poder explicar alguns conceitos de estrutura, a gente tinha que passar por isso, tá? Então, sobre redes Wi-Fi, a gente acabou aí. Na aula que vem, a gente já começa um novo conteúdo, tá, pessoal? E da minha parte era isso. Se vocês quiserem, acho bem legal, gosto bastante quando vocês trazem contribuição, porque aí eu também aprendo, né? Então, fica show de bola. Se vocês não tiverem dúvidas ou comentários para fazer, a gente encerra aqui por hoje, pessoal. Aí seria isto. Então, isso aí. Bom final de semana a todos. E até semana que vem, pessoal. Vou parar de gravar aqui, então. Um abraço.